que eu vou trazer a próxima história aqui pro canal. A história do exército de esqueletos é formada por várias historinhas de vários esqueletos. Era uma vez um esqueleto chamado Larry. Ele era o esqueleto mais atrapalhado e desobediente entre todos os esqueletos da bruxa. Por este motivo, a bruxa sempre brigava com ele. O Larry queria ser livre e não aguentava mais ficar brigando com a bruxa. Então, ele resolveu fugir. Era uma vez um esqueleto chamado Harry. O Harry fazia parte de um quarteto de esqueletos do Clash Royale. Porém, certo dia, a empresa que comanda o Clash Royale decidiu reduzir o quarteto de esqueletos para um trio e o Harry acabou ficando sem emprego e então ele ficou andando sem rumo. Era uma vez um esqueleto chamado Gary. O Gary morava em uma lápide com vários esqueletos. Nas batalhas das arenas, os esqueletos saem da lápide para atacar os inimigos. Porém, certo dia, em uma batalha, o Gary acabou ficando preso dentro da lápide. E ocorreu que o tempo da batalha acabou e ele ficou lá dentro. Todos esqueceram ele lá. Muito tempo se passou e ele conseguiu se libertar. Porém, já não tinha mais ninguém naquela arena. E então ele saiu correndo para um local onde se sentia seguro. Era uma vez um esqueleto chamado Terry. Terry sempre participava das festas do cemitério. Certo dia, em uma dessas festas do cemitério, o Terry acabou ficando muito animado. Ele estava tão entusiasmado, tão doido, que acabou andando e se perdendo do resto dos esqueletos. Ele estava tão malucão que acabou andando sem rumo. Era uma vez uma esqueleta chamada Mary. Mary foi gerada através de um espelho. Em uma batalha, o rei posicionou os esqueletinhos e em seguida gerou mais esqueletos com o espelho. 2 dos esqueletinhos gerados pelo espelho acabaram virando Elixir. Porém, um dos esqueletinhos, a Mary, teve sorte. O tempo da batalha acabou e ela ficou ali. E bom, já que ela era uma esqueleta gerada pelo espelho, ela não tinha trabalho fixo, e devido a isso ela resolveu ir até uma certa arena buscar trabalho. E bom pessoal, até agora eu contei pra vocês a história dos principais esqueletos do exército de esqueletos, que são os esqueletos que aparecem na descrição da carta em inglês, que é a principal versão. Inclusive um desses esqueletos, que é o Larry, tem seu próprio comercial. Mas bom, vamos continuar com mais algumas historinhas dos esqueletos. Era uma vez um esqueleto chamado Taco. Taco foi designado para ser bombardeiro, porém ele tinha medo, ele não queria se explodir, então ele fugiu. Era uma vez um esqueleto chamado Teco. Teco era um dos guardas. Porém, havia um problema. O Teco não queria ser um guarda. Ele estava cansado daquela vida de guardar a vida dos outros. Ele não aguentava mais ficar parado como guarda. Ele queria ser livre. Então ele se demitiu e fugiu. Era uma vez um esqueleto chamado Tico. Os pais de Tico queriam que ele lutasse como baloeiro, porém ele tinha medo de altura. Só que seus pais sempre lutaram em balões e insistiam para o filho lutar em um balão também. Porém, Tico tinha realmente muito medo de altura e por causa dessa pressão toda dos pais, ele teve que fugir. Fugiu para um local onde o aceitariam como ele é. Era uma vez um esqueleto chamado Toco. Toco trabalhava em uma torre de bombas. Porém, certo dia ocorreu um acidente e ele caiu de cima da torre. Toco acabou perdendo um dos seus ossos na queda. E por causa disso, teve que ir até um local que pudesse se recuperar. Um lugar onde poderiam cuidar dele e lhe dar um osso novo. Era uma vez um esqueleto que se chamava Tuco. Tuco pertencia a uma família de esqueletos gigantes. Porém, Tuco tinha um problema de crescimento. E com esse problema, ele não se desenvolveu. Ele tinha o tamanho de um esqueleto normal. Por este motivo, muitos esqueletos gigantes o zoavam. Infelizmente, ele não tinha espaço naquela família. E então, Tuco fugiu para um local onde o aceitariam do jeito que ele é.
Era uma vez um esqueleto chamado Jorge. Jorge trabalhava em um caixão em uma das armadilhas de esqueletos do Clash of Clans. Jorge era um daqueles esqueletos aéreos da armadilha. Certo dia, um forte vento fez com que o balão que carregava Jorge levasse ele para longe, fazendo com que ele parasse em uma arena do Clash Royale. E bom, pessoal, mas essas historinhas que eu contei pra vocês são com os nomes dos esqueletos da descrição do exército de esqueletos na versão em português do Clash Royale. E bom, continuando a história do exército de esqueletos. Vocês perceberam que todos esses esqueletinhos fugiram para algum lugar. Todos foram para a arena Fosso dos Ossos do Clash Royale. Essa que é uma arena voltada principalmente para os esqueletos. Nesta arena, todos poderiam ser eles mesmos. Todos eram livres e aceitavam o jeito de cada um. Haviam ainda mais alguns esqueletos que chegaram depois, como alguns esqueletos que chegaram em um balão conhecido como balão de ossos. O vento fez com que o balão deles chegassem na arena. E também um esqueleto que era do feitiço de esqueletos do Clash of Clans. E ele tinha ido para o Clash Royale, pois queria participar das festas do cemitério, que era praticamente a mesma coisa que ele já fazia no feitiço de esqueletos do Clash of Clans. Porém, o cemitério era mais animado, e enfim, em busca do cemitério, ele acabou chegando no Fosso dos Ossos. E bom, nessa arena, Fosso dos Ossos, como eu já disse, todos os esqueletos eram livres. Eles não lutavam mais, apenas ficavam brincando em cima e embaixo da terra. Porém, todos os esqueletinhos tinham saudades e queriam voltar a lutar. Então, certo dia, os esqueletos Larry, Harry, Gary, Terry e Mary tiveram uma ideia. Eles sabiam que todos aqueles esqueletos tinham passado por problemas, mas juntos, todos os esqueletos estavam felizes. Todos se aceitavam e eram unidos. E já que todos queriam novamente lutar, eles resolveram fazer um exército de esqueletos. Todos os esqueletos aceitaram e começaram a treinar novamente. Eles sabiam que sozinhos poderiam ser fracos, mas juntos eram fortes. E depois de muito treino, eles realmente se tornaram um exército de esqueletos. E a partir daquele dia, eles começaram a lutar nas arenas. E foram até reconhecidos como épicos. E essa foi a história do exército de esqueletos.